Fala, criatura do mundo geografia, aqui estou eu mais uma vez para falar contigo de algum assunto que seja relevante para as tuas provas de vestibular, para a tua prova de Enem ou para a sua prova na escola amanhã pela manhã. Então, vem comigo e vamos trabalhar alguma coisa importante sobre a geografia. Hey! 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 1, 2, 3, va! E essa coisa importante será a população brasileira. Nós vamos dividir a nossa aula sobre população brasileira em dois vídeos. O primeiro, esse, que é o População Brasileira, Povo Brasileiro. E o segundo, População Brasileira, Estrutura Populacional e Indicadores Socioeconômicos. Criatura, a gente tem que lembrar alguns pontos importantes sobre o assunto povo brasileiro. Toda vez que a gente fala sobre povo brasileiro, a gente na verdade tem que entender que povo é uma população que habita uma determinada região, um estado-nação, uma região que pode ser considerada como território brasileiro. O povo brasileiro, se nós formos analisar em dados quantitativos, então hoje está por volta de 200 milhões de habitantes. Já vamos falar sobre esses dados, mas a gente também tem que pensar que povo também é uma característica, um povo pode representar uma população com traços culturais, étnicos, linguísticos, religiosos em comum. E aí o brasileiro é extremamente heterogêneo. E por que essa heterogeneidade da população brasileira? Pelos vários grupos diferentes que vieram formar a população brasileira desde o descobrimento. Na verdade, desde antes do descobrimento, o verdadeiro brasileiro, o indígena, mais tarde então contato com os europeus, entrada de escravos africanos, entrada de imigrantes da Europa, imigrantes da Ásia, de vários outros lugares do mundo, que vem dar uma característica única à população brasileira. Porque quando a gente fala em população brasileira, na verdade a gente pensa cada um em uma pessoa diferente. Como assim, Giba? Cada um uma pessoa diferente? Criatura, pensa num japonês. Não, esse aí é chinês. Não, coreano. Esse é um japonês. Você pensou exatamente no mesmo cara que eu pensei. Pense num dinamarquês. E agora pense num nigeriano. Você pensou no mesmo cara que todas as pessoas que estão assistindo esse mesmo vídeo pensaram. Porque você pensou um povo homogêneo. Agora, se eu pensar em um brasileiro, eu penso numa pessoa, você pensa numa outra pessoa e cada pessoa que está assistindo esse vídeo vai pensar numa pessoa diferente. Porque o brasileiro ainda não tem uma cara definida como o japonês, o nigeriano, como por exemplo o dinamarquês. Aí você pode pensar, mas professor, a Nigéria é formada por diversas etnias, mas com características parecidas entre elas. A Dinamarca tem entrada de imigrantes nos últimos anos, mas existe um certo padrão. E quando a gente fala no brasileiro, não existe um determinado padrão. A gente tem uma ancestralidade genômica extremamente diversificada. E antes que você pense que isso é ruim ou bom, na verdade isso é uma característica do Brasil que vai dar a miscigenação. O brasileiro ainda não tem um rosto definido, não tem um povo definido por ser um país muito jovem. E alguns estimam que para formar um povo sejam necessários aproximadamente 900 anos. O Brasil tem 500 e poucos anos desde o seu descobrimento, mas se nós formos considerar a grande entrada de negros e brancos no Brasil, nós vamos falar do final do período colonial e até mesmo do período imperial. Mas professor, é bom ou é ruim não ter uma cara definida? Pode ser bom e pode ser ruim, dependendo do que a gente esteja trabalhando. Na verdade, se nós formos analisar, o brasileiro é
uma junção de variados DNAs, de variadas regiões do planeta. Alguns vão chamar de raça, mas aí é uma questão mais abrangente, que a gente já vai ter que trabalhar com questões de biologia, o que é a definição de raça, e na verdade a gente está trabalhando com uma variação de pigmentação da cor da pele, a gente está falando apenas sobre etnia, a gente está falando apenas de cor da pele. Principalmente a gente vai começar a trabalhar com os censos. O censo é definido pelo IBGE, é feito pelo IBGE e é quem vai nos dar os dados que vão aparecer em todos os gráficos de telejornais, em todos os gráficos que vão ser comentados nas ruas e nos gráficos da sua prova. Nós vamos analisar dados. Isso é geografia, vamos analisar esses dados quantitativos e às vezes alguns dados qualitativos podem passar. Por quê? Porque quando eu estou falando para você no Piauí, ou para você em Roraima, ou para você no Mato Grosso, você em São Paulo, ou você em Santa Catarina, depende. Você vai ter uma característica social na sua região que é completamente diferente das outras regiões do Brasil. Você pode ter uma opinião sobre um determinado ponto que não é a mesma opinião desse professor que vos fala, que não é a mesma opinião do cara que também está assistindo em outro estado. O que a gente precisa entender é que numa prova como o Enem, que é uma prova nacional, eu não quero saber as características regionais e eu não quero saber a sua opinião. Ai, mas professor, eu não posso ter minha opinião? Deve ter opinião, mas numa hora de uma prova de geografia, vai dizer no enunciado, assinale a alternativa que melhor explica o gráfico. Ou vai dizer, de acordo com o gráfico, assinale a alternativa correta. Nesse momento, eu não quero saber a sua opinião. Nesse momento, eu quero saber se você sabe ou não analisar dados. Aí você pode me perguntar, criatura, qual vai ser a cara do brasileiro? Eu diria para você, provavelmente a cara do brasileiro será uma cara parda. Como assim uma cara parda? Se nós formos analisar os dados do IBGE, o único grupo que cresce significativamente no censo é o grupo pardo, o grupo dos mestiços, os miscigenados. Atualmente, nós trabalhamos com a ideia de que os mestiços formam o grande grupo dos pardos, embora algumas provas, alguns livros ainda tragam uma outra definição, que é a definição de mulatos, caboclos e cafusos. Se por acaso essa for a banca da sua prova, se por acaso essa for a tendência da sua prova, você vai lembrar que branco mais negro gera um mulato. Branco mais indígena gera um caboclo ou mameluco. E um indígena mais um negro gera um cafuso. Como nessa definição a gente só trabalha com os principais grupos, brancos, negros e indígenas, e considerando que esses caras são de raça pura, o que na verdade no Brasil já não existe mais, é raro a gente encontrar um brasileiro 100% branco ou 100% negro, na verdade o Brasil é extremamente miscigenado, então a gente vai cada vez mais abandonar essa definição, mas como eu te falei, vai que a sua prova cobre isso. Não é comum a gente trabalhar com esse termo, a gente geralmente engloba aí nos grupos mestiços, mas se o seu professor quiser, você não vai perder essa questão, porque você viu aqui no Mundo Edu. E aí, criatura, você deve pensar o que é um censo. Um censo é realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz a contagem, que faz a estatística da população brasileira, não apenas quantos habitantes, mas a classificação por sexo, por cor, por escolaridade, por região, por renda, por educação. É ele que nos dá os dados que nós podemos trabalhar sobre a população brasileira. O censo é realizado a cada 10 anos. Na verdade, ele começa a ser realizado em 1872. Vamos considerar, o Brasil ainda era um império e tinha uma grande
população escrava. Muitos desses dados no início do período de censo no Brasil são até mesmo mascarados, até para o Brasil parecer um pouquinho mais europeu, um pouquinho mais branco, para atrair investimentos. A gente sabe que esses dados no início dos censos, lá ainda no século XIX, eram bastante mexidos. Depois, com algumas exceções, como em 1930, que não tivemos censo, como em 1990, que na verdade foi realizado em 1991, a gente tem um censo a cada 10 anos. Isso a gente pode comparar esse crescimento. O último censo, então, foi realizado em 2010 e esse censo disse que o Brasil tem 191 milhões de habitantes. Cuidado, segundo os dados de 2013, o IBGE fez uma projeção dizendo que o Brasil já está acima de 200 milhões de habitantes. Você pode aceitar qualquer número entre 191 e um dado aí próximo de 200 milhões de habitantes. A população é maior nas regiões metropolitanas. Vamos considerar principalmente a região sudeste como a região mais populosa, sendo que o estado mais populoso do país é o estado de São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes. O estado menos populoso, o estado de Roraima, com uma população inferior a 1 milhão de habitantes, algo em torno de 600 mil habitantes no estado de Roraima. Como a ideia aqui é falar do povo brasileiro, da formação do povo brasileiro, a gente tem que considerar que alguns gráficos nos mostram que a população brasileira, predominantemente, desde o final do século XIX até os últimos anos, era branca. Mais da metade da população era do grupo branco. Pela primeira vez em 2010, nós tivemos um dado falando algo diferente. Mais da metade da população brasileira é negra ou parda. Se nós formos analisar a população brasileira pela cor, a gente vai perceber que, vou usar aqui os dados de 1940, 1980 e de 2010. Em 1940, a população brasileira era 62% branca. Mais tarde, 54% dela era branca. Em 2010, 47% da população brasileira era do grupo euro-brasileiro, os brancos. Já os negros, em 1940, compunham 14% da população brasileira. Em 1980, aproximadamente 6% da população brasileira. Em 2010, 7%. Vejam que há uma queda e uma estagnação, uma estabilização que na verdade é explicada pelos dados demográficos. A população tende a manter um crescimento grande, mas não é tão significativo assim no grupo negro. Aí você deve pensar, se o grupo dos brancos diminui e o grupo dos negros diminuiu e se manteve num determinado equilíbrio, qual é o grupo que aumenta? Os pardos, que fechavam 21% em 1940, passaram a 38% em 1980 e hoje representam 43% da população brasileira. Ou seja, o censo nos diz que o grupo que mais cresce no Brasil é dos pardos, os mestiços, os misturados, os miscigenados. Esses caras serão os verdadeiros brasileiros no futuro. Esses vão compor a maior parte do povo brasileiro. Existe uma mistura muito grande e a essa mistura a gente chama de miscigenação. Somados, negros e pardos no Brasil representam aproximadamente 51% da população. Pela primeira vez, mais da metade da população brasileira, desde o primeiro censo, é desse grupo, negros e pardos. Na verdade, nós vamos trabalhar com os grupos dos jovens entre 18 e 24 anos, por cor autodeclarada, e entender em que nível de ensino eles se encontram. Portanto, esse aqui é o grupo das pessoas entre 18 e 24 anos do grupo branco. Em 1999, 33% desses jovens se encontravam no ensino superior. Agora temos 2009. Esse número pula para 62%. 62%
dos brancos entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. No mesmo período, se nós formos analisar a porcentagem de pessoas pardas no ensino superior, em 1999 era de 8%, atualmente de 33%. Para esse mesmo período, nós vamos trabalhar também com o grupo dos negros. 7,5% dos jovens negros estavam nas universidades em 1999. Esse grupo hoje é de 28%. 8% dos pardos em 99 estavam nas universidades. Esse número hoje é de 31%. Vejamos, os brancos cresceram de 33% para 62%. Os negros cresceram de 7,5% para 28%. E os pardos de 8% para 31%. Houve um crescimento significativo em todos os grupos. É mais significativo no grupo dos negros e pardos, que praticamente quadruplicamos o dado. Muito por conta das políticas empregadas nos sistemas de cotas. E aqui fica uma grande questão. Por mais que você seja a favor ou contra essa história, como eu falei antes, você deve sempre analisar o enunciado da questão, o gráfico. Não há como ser contra as políticas de ação afirmativa no Brasil. Assim como ser contra alguma forma, alguma questão, ter opinião, mas nunca contra a necessidade de se ter uma política de ação afirmativa. Esses grupos miscigenados e os grupos negros são mais excluídos da população brasileira. Representam aproximadamente 51% da população brasileira, mas aproximadamente 70% dos pobres e miseráveis do país. Não há discussão sobre a necessidade de se ter uma política para esses grupos. Os dados nos dizem isso. É extremamente importante que nós tenhamos políticas nesse sentido. A sua opinião, como eu já falei antes, não importa, já que o que nós vamos fazer é analisar dados. Eu sei que eu estou falando bastante desses grupos negros, pardos, brancos, que são os principais, mas não estou falando muito sobre o verdadeiro brasileiro, o brasileiro original, o indígena. E se há um povo bastante excluído dentro da sociedade brasileira, é justamente o indígena, que hoje representa algo em torno de 0,3% da população. Exatamente, 0,3% da população brasileira é indígena, se autodeclara indígena no censo. Para você ter noção, existem mais pessoas brasileiras de origem asiática do que indígena. Isso demonstra todo o processo de extermínio que nós vivemos no Brasil. Exatamente essa palavra. Primeiro escravidão, mais tarde extermínio. Um monte de problemas por conta da chegada de doenças, as quais eles não tinham defesas fisiológicas, o alcoolismo, a briga por grandes propriedades rurais, a expansão da fronteira agrícola em regiões indígenas no centro e na Amazônia. Ou seja, o brasileiro mais excluído na sociedade é o indígena. Tanto é que, segundo o Estatuto do Indígena de 1973 e ratificado pela Constituição Federal de 1988, o indígena brasileiro é considerado como povo tutelado. Povo o quê, professor? Os indígenas brasileiros são povos tutelados. Está escrito na Constituição brasileira que os indígenas são relativamente capazes. Exatamente isso. O Estatuto do Índio diz, no seu primeiro artigo, que o seu principal objetivo é integrar os índios à sociedade brasileira de forma harmoniosa e progressiva. Existem indígenas isolados, existem indígenas em processo de absorção e existem indígenas totalmente integrados à sociedade.
Cabe a um órgão federal chamado FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, essa integração harmoniosa e progressiva. Embora nós sabemos também que existem inúmeros conflitos com os indígenas em vários estados brasileiros. Embora representem muito pouco na população brasileira, esse é um grupo que atualmente tem cerca de 241 povos, cerca de 180 línguas nativas, algo que a gente não pode perder como traço cultural brasileiro. E a gente também deve lembrar sempre que os indígenas são os verdadeiros donos da terra. E atualmente, embora representem muito pouco na população brasileira, representam bastante como território demarcado ou em processo de demarcação. 12% das terras brasileiras, 12% da área do país é demarcada ou está em processo de demarcação como reserva indígena. Estima-se que quando Cabral chegou ao Brasil em 1500, existissem por aqui algo em torno de 4 milhões de pessoas. Aos poucos, essas pessoas começaram a ser dizimadas, grandes nações começaram a ser dizimadas. E no censo de 1991, eles representavam menos de 300 mil habitantes. Enquanto todos os outros grupos demograficamente cresciam, o grupo dos indígenas era dizimado. Como o gráfico que nós percebemos aqui, 4 milhões em 1500. 1991, 294 mil. Hoje, há um crescimento da população indígena, algo em torno de 800 mil habitantes desde o censo de 2010. Muito por conta da demarcação de terras, muito por conta dessa nova lei, digo nova em relação ao tempo que os indígenas estão aqui, uma ideia de proteção, de respeito, que infelizmente não existia nos primeiros anos após o descobrimento. Se o indígena é o verdadeiro brasileiro, um outro cara que chegou aqui, mas chegou contrariado e representa muito na sociedade brasileira, é o grupo dos afro-brasileiros, o grupo dos negros, que vieram como escravos de dois principais grupos, bantus e sudaneses. Vieram como mão de obra escrava, principalmente para trabalhar nas plantations de cana-de-açúcar, de café, de fumo, e ocupam principalmente regiões mais litorâneas, sobretudo na região nordeste, já que a região nordeste era a região que mais produzia na agricultura durante os primeiros anos do Brasil. E agora nós temos que falar também dos brancos que vieram para o Brasil. Aí você deve pensar assim, qual é o grupo branco predominante na formação do povo brasileiro? Cuidado! Às vezes a sua região tem maior herança germânica, algumas maior herança espanhola, alguns tiveram mais contato com franceses, com holandeses, com poloneses, com eslavos, com italianos. Nós temos sempre que lembrar que às vezes a geografia local afeta o conhecimento de uma geografia nacional. O principal grupo branco que veio para o Brasil foi o português. Cerca de 1/3 dos brancos que vieram para o Brasil vieram de Portugal. Depois, o segundo grupo, então, são os italianos, com cerca de 30% das pessoas que vieram da Europa para o Brasil. Algo em torno de 13% veio da Espanha e algo em torno de 4% da Alemanha. Da Ásia também vieram algumas pessoas, principalmente do Japão, vieram também do Oriente Médio, do antigo Império Turco-Otomano, então são chamados em algumas regiões brasileiras de turcos, porém são sírios, libaneses, palestinos, e também vieram nos últimos anos muitos argentinos, bolivianos, peruanos, muitas pessoas aqui dos arredores, algumas pessoas estão chegando do Haiti, algumas pessoas da África, algumas pessoas dos Estados Unidos, algumas pessoas de vários lugares do mundo, formando no Brasil essa diversidade étnica, essa diversidade cultural, esse caldeirão que vai borbulhar características culturais, que vai formar cada vez mais um povo
que vai ter características do mundo todo. Como eu disse no início, um nigeriano tem um padrão, um japonês tem um padrão, um alemão tem um padrão, um dinamarquês tem um padrão. O brasileiro sou eu, é você, é o seu vizinho, são todas as pessoas dessa foto. Em pouquíssimos lugares do mundo nós teríamos um país formado por tantos grupos diferentes. O que vai mostrar que o brasileiro é um povo rico em diversidade, rico em costumes, rico em cultura, rico em beleza. Nós não temos um padrão definido. Nós não somos bonitos ou feios como o grupo A, como o grupo B ou como o grupo C. Nós somos bonitos como brasileiros e temos que respeitar essa grande diversidade do nosso país e formarmos cada vez mais um povo rico e homogêneo dentro desse respeito cultural. Criatura, fica aqui um grande abraço a todos vocês, brancos, negros, amarelos, indígenas, pardos, verdes, roxos, coloridos. Sim, todos os brasileiros, todos os amigos que estão deste lado aí, deste amigo que está aqui te ajudando a fazer um Brasil melhor. Até um próximo vídeo, até um próximo momento. Tchau!